Então, hoje a gente vai falar das proteínas. Vamos ver um pouco mais das proteínas. As proteínas são fundamentais para qualquer ser vivo. Sem essas proteínas, a gente não existiria, nem a gente e nem qualquer outro ser vivo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou nos conteúdos anteriores sobre os coacervados, que foram os primeiros compostos proteicos na Terra. As proteínas elas são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos, o que são esses aminoácidos? São moléculas orgânicas que são formadas por um carbono ligado a um grupo amino, a um grupo carboxílica, a um átomo de hidrogênio e a uma cadeia lateral, ou radical R. Vou mostrar para vocês agora. Ó. O grupo amina, a cadeia lateral, que é esse Rzinho vermelho, o grupo carboxílica, COH, o carbono e o átomo de hidrogênio. Então, as proteínas são formadas por esses aminoácidos. O que vai mudar de um aminoácido para o outro? Vai mudar a cadeia lateral. Cada aminoácido vai ter uma cadeia lateral com moléculas diferentes. Aqui, ó, tem alguns aminoácidos para vocês verem como muda somente o radical R. Todos os outros são a mesma sequência. Só muda o radical R de um aminoácido para o outro. Eles também são conhecidos como peptídeos. Por quê? Porque eles são formados por aminoácidos ligados entre si por essas ligações peptídicas. Essa ligação peptídica vai unir o grupo amino, o NH2, de um aminoácido com o grupo carboxílico, o COOH, de outro aminoácido, formando uma amina. O que difere as proteínas? As proteínas vão ser diferenciadas pela quantidade de aminoácidos do polipeptídeo, pelos tipos de aminoácido e pela sequência desses aminoácidos. A estrutura das proteínas, a gente tem a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Agora vamos ver cada uma delas. A estrutura primária é uma sequência linear de aminoácidos. Parece um colar. Cheia de aminoácidos e de ligações peptídicas. Ela é o nível mais simples que a gente vai ter de estrutura de proteína. E a partir dela, vai sair todos os outros tipos de proteína. Então, as outras são derivadas, eles derivam do arranjo espacial dessa molécula primária, dessa estrutura primária. Como eu disse, ela parece um colar, aqui fala colar de contas, mas eu diria um colar de pérolas, com uma extremidade aminoterminal, que é o NH2, e uma extremidade carboxiterminal, que é o COH. A gente tem a estrutura secundária, que tem um enrolamento helicoidal. Ele é um arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si, na sequência primária da proteína. Ele vai estar em alfa-hélice, parecido com o DNA, que também é em alfa-hélice. A diferença é que o DNA ele está em dupla hélice, ele tem duas fitas, e na proteína a gente vai ter uma fita, uma hélice. E ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos e os aminoácidos, com seus agrupamentos amino e carboxilo. A estrutura terciária, ela se dobra entre ela mesma. Ela é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos, né, distantes entre si na sequência dos polipeptídicos. Ela é uma forma tridimensional de como a proteína se enrola. A estrutura quaternária, ela é uma união de cadeias polipeptídicas. Ela surge apenas nas proteínas oligoméricas, que são mais de uma cadeia polipeptídica. Vai ter essa estrutura tridimensional, pela distribuição espacial de mais de uma cadeia polipeptídica no espaço, as subunidades da molécula. As subunidades, elas podem atuar de forma independente ou
cooperativamente no desempenho da função dessa proteína. Essas proteínas a gente pode diferenciar elas como proteínas globulares, que é o exemplo da albumina, e proteínas fibrosas, como a queratina. Aqui vocês podem ver a organização estrutural de cada uma: primária, secundária, terciária e quaternária. A classificação quanto à forma dessas proteínas. A gente tem as fibrosas, que vão ser formadas por longas moléculas retilíneas, paralelas ao eixo da fibra, como aí na imagem. E essas proteínas fibrosas, elas são proteínas de estrutura de colágeno, do conjuntivo. Então, ela vai estar presente na queratina dos cabelos, na fibrina do soro sanguíneo, ou a miosina, que a gente tem nos músculos. E as proteínas globulares. Então, as globulares, elas são uma estrutura espacial maior, mais complexa, esféricas, e um exemplo delas são as enzimas transportadoras, como a hemoglobina do sangue. Agora vamos falar das funções. Então, a proteína ela tem função estrutural, então ela vai dar a estrutura, né, ao nosso corpo. Ela participa da estrutura dos tendões, da cartilagem, da membrana e dos músculos. Então, ele vai conferir também resistência aos nossos tecidos. Por exemplo, o colágeno, ele é uma proteína de alta resistência e ele é encontrado na pele, nas cartilagens, nos ossos e tendões. Vai atuar na contração muscular. Temos as proteínas chamadas actina e miosina, que é essas proteínas que vão fazer com que a gente consiga contrair. Por exemplo, dobrar o braço, dobrar uma perna. Tudo isso é por causa dessas proteínas. Estão abundantes principalmente nos músculos. Tem a função de revestimento e permeabilização. Por exemplo, a creatina, que é encontrada no cabelo e nas unhas. E ela é uma proteína que vai permeabilizar tanto a pele também, o cabelo, as unhas, e vai evitar a dissecação desses tecidos. Tem função hormonal, ou seja, muitos hormônios do nosso organismo, eles são de natureza proteica. Um exemplo disso é a insulina, que ele é um hormônio que é produzido no pâncreas, e ele vai se relacionar com a manutenção da glicemia, a taxa de glicose no sangue. É o que controla a glicose no sangue e vai determinar se a pessoa, quando a pessoa tem diabetes, ela tem essa taxa de glicose descontrolada. Os hormônios, eles são lançados no sangue e é eles que vão estimular, ativar ou inibir a atividade de certos órgãos. Pode passar. Tem função de defesa. As células do nosso corpo, elas são capazes de reconhecer proteínas estranhas. O vírus, por exemplo, ele tem uma proteína na sua membrana e é essa proteína que vai ligar as células do nosso corpo. Porém, as células do nosso corpo, que são proteínas, têm essa capacidade de reconhecer essas proteínas estranhas, que a gente chama de antígeno. Então, na presença, quando a célula reconhece esse antígeno, o organismo vai começar a produzir os anticorpos, que são a proteína de defesa do corpo. Tem também função nutritiva ou energética, ou seja, elas servem como fonte de aminoácido, são essenciais para o homem, para os animais, e podem ainda ser oxidados, pode ser fonte de energia no mecanismo respiratório. Então, a gente tem a proteína na nossa alimentação também. Participa da coagulação sanguínea,
Então, vários dos nossos fatores da coagulação têm natureza proteica. Por exemplo, o fibrinogênio, a globulina e a anti-hemofílica. Então, vai ter relação com a coagulação do nosso sangue. As proteínas têm função de transporte. Um exemplo disso é a hemoglobina, que é a proteína que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Ela que manda dos componentes do nosso sangue e é ela que vai transportar o oxigênio por todo o nosso corpo. Tem função enzimática. O que é enzimática? São proteínas que atuam como catalisadores biológicos. O que é catalisadores? Eles são substâncias que vão acelerar as reações. Eles vão diminuir a energia que as reações precisam para ser ativadas. Então, vai aumentar a velocidade com que elas ocorram. Então, essas enzimas são altamente específicas e cada uma delas atua sobre um substrato específico em uma reação específica. Isso vai ser influenciado pela temperatura, o pH Então, vou explicar para vocês a desnaturação de proteínas. Então, as proteínas, elas formam uma estrutura tridimensional que pode ser desfeita caso ocorram alterações no ambiente. Dizemos que a gente fala que ocorreu desnaturação quando ela desenrola e perde sua forma original. Então, ela é toda enroladinha. Quando ela se desenrola, a gente vai falar que ocorreu desnaturação. Quando ela perde essa forma dela, ela também perde a capacidade de exercer suas funções no organismo. Então, ela vai ocorrer, por exemplo, dependendo da temperatura, vai acontecer a agitação das moléculas e romper as ligações. Por exemplo, quando a gente coloca o ovo para cozir, ele vai ter o rompimento dessas ligações, a agitação das moléculas, e a gente vai ter um ovo mais consistente, por causa da temperatura. Então, temos também o grau de acidez, que pode interferir. Quando está em meios mais ácidos, ocorre o rompimento das atrações elétricas, os elétrons que se ligam vão se desligar, e ajuda, que é o que ajuda a manter essa configuração da proteína, que ajuda a manter ela toda enroladinha. Se ela quebra, digamos assim, se ela se separa, a gente não vai ter mais uma proteína tridimensional. Por exemplo, a gente pode observar isso na fabricação de queijo e coalhada. Aqui está uma imagenzinha mostrando. Essa primeira imagem é a configuração da proteína, né? É uma configuração espacial, ela em temperatura normal. Na segunda, a proteína já em processo de desnaturação, já se desenrolando. E a terceira é a proteína desnaturada. Ela está toda desenrolada, como se fosse uma cordinha mesmo. Agora vamos falar das vitaminas, que são super importantes. Então, as vitaminas, elas são nutrientes que vão regular as funções do nosso corpo, as funções fisiológicas. Então, é qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por determinada espécie, mas elas são necessárias no organismo. A gente precisa dessas vitaminas e a gente vai tirar ela principalmente dos alimentos. Então, é necessário para manter o bom funcionamento do organismo. Vamos começar com a classificação. Elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. Eu já falei isso para vocês, o que é cada um. As lipossolúveis é que elas são solúveis em lipídios, em óleos. Elas são apolares, elas não ligam a molécula de água, então ela não vai dissolver na água. E as hidrossolúveis, elas são solúveis em água, elas são moléculas polares. Aqui temos alguns exemplos, a gente vai falar mais de cada um aí para frente. Vamos começar com as lipossolúveis. Então, a vitamina A. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. A função dela na visão vai ser participar do processo de adaptação visual no escuro.
entre escuro e claro. Na pele, ela vai ser necessária para regeneralização da pele e de mucosas. No sistema imunológico, ela aumenta a resistência às infecções. E algumas doenças causadas pela falta dessa vitamina A pode ser a cegueira noturna, as lesões na córnea e a redução de acuidade visual, a baixa imunidade, a incidência de infecções, a alopécia, que é a queda dos cabelos, e a pele mais seca. Onde a gente vai encontrar essa vitamina A? A gente encontra a vitamina A em bife de fígado, no ovo, manga, na cenoura, no pimentão vermelho, no espinafre, na batata doce, no tomate e em outros alimentos. As exigências diárias para um homem adulto é cerca de 1.000 microgramas. Uma mulher adulta, um pouco menos, 800 microgramas, uma grávida, 1.000 microgramas, e assim por diante. A vitamina D, ela vai ter a função no metabolismo mineral. Ela é essencial no metabolismo e absorção intestinal do cálcio e do fósforo, que é responsável pela formação dos nossos dentes. A vitamina D, ela vai ser produzida pelo nosso organismo na pele, desde que haja uma exposição aos raios solares. Desde que a gente tome sol, nosso corpo produz ela através dessa incidência dos raios solares. Algumas doenças causadas pela falta dessa vitamina D vai ser a deformação dos ossos, as cáries dentárias, a fraqueza muscular e as câimbras, o raquitismo e a osteoporose. Onde a gente encontra a vitamina D? A gente vai encontrar a vitamina D em fígado, em atum, em sardinha, na manteiga, no cogumelo, no leite, no ovo de galinha. E as exigências diárias em adultos são cerca de 5 a 10 microgramas. A vitamina E, a gente vai ter, na função dela, ela é, nas membranas celulares, ela é necessária no nosso corpo, na coagulação do sangue, que ela participa dos processos de coagulação, responsável pelo controle das hemorragias. No sistema imunológico, ela aumenta a resistência também às infecções e retarda os efeitos do envelhecimento. Algumas doenças causadas pela carência, pela falta dessa vitamina E, a fraqueza muscular e os cabelos sem brilho. Então, ó, quem quer ter o cabelo brilhoso aí, ó, vamos ver o que a gente precisa comer para ter essa vitamina E. A gente precisa de azeite de oliva, amendoim, avelãs secas, amêndoas, pistache, óleo de amendoim, óleo de milho, castanha do Pará, coisas mais oleaginosas. A exigência diária dessa vitamina E em adultos é cerca de 8 a 10 miligramas. Vitamina K. A função da vitamina K, ela age na coagulação do sangue. Coagulação normal do nosso sangue. Algumas doenças causadas pela falta dessa vitamina K vai ser hemorragias e diarreias. Onde a gente encontra ela? No fígado, no ovo, no pepino, na cenoura, na couve-flor, nos morangos, principalmente quando a gente fala do ovo, né? Gema do ovo. Ela é mais concentrada. E a gente tem uma necessidade diária em adultos cerca de 70 a 140 microgramas. Pode falar, Bia. Agora vamos começar a falar das hidrossolúveis. Temos a vitamina B1, que ela é responsável pelo metabolismo dos carboidratos e vai promover a transformação dos carboidratos em energia. Muito importante para o sistema muscular e nervoso para combater a dor. Algumas das doenças, dos sintomas que a gente tem quando tem a falta dela, é a perda de apetite, náusea, constipação, depressão, irritabilidade, dificuldade na concentração, e vai reduzir a força e resistência muscular também.
A gente encontra essa vitamina no fígado, carne vermelha, legumes e cereais, no leite, no ovo de galinha. A exigência diária é de meio micrograma. A vitamina B2 tem função no metabolismo dos carboidratos também, e é necessária para peles e mucosas saudáveis. Então, quando a gente tem falta dela, pode ocorrer inflamação na língua e lábios, que são mucosas, descamação do couro cabeludo e alopécia, que é a perda de cabelos, sensibilidade à luz, vertigens e insônia. Ela é encontrada também no fígado, em carnes vermelhas e brancas, queijo, leite e ovo. A exigência diária é cerca de 0,6 microgramas e cerca de 1.000 calorias. Vitamina B3 é importante no metabolismo do colesterol, ela que vai controlar os níveis sanguíneos do colesterol, regulação do apetite, as glândulas, e importante para as glândulas suprarrenais, que é necessário para funcionar as glândulas suprarrenais. Quando temos carência dessa doença, ou dessa vitamina, algumas doenças que podemos ter a anorexia, ou seja, a perda de apetite, náusea, diarreia, úlcera, dores de cabeça, insônia, sintomas de depressão, irritação, e pelangra, que são, nas deficiências graves, são inflamações da pele e demência. A gente encontra ela em carnes vermelha e branca, no germe de trigo, ovo de galinha e no fígado, e as exigências diárias de cerca de 1.000 calorias por dia. Vitamina B5. É importante também no metabolismo dos carboidratos, assim como B1 e B2. Muito importante no sistema imunológico, ela vai participar na produção de anticorpos. Importante para a pele e mucosas. Quando a gente tem carência dessa vitamina, geralmente a gente não tem carência dessa vitamina, porque ela está presente em um grande número de alimentos, e ela também é produzida no nosso organismo. Então, geralmente não acontece da gente ter deficiência dessa vitamina. Mas ela é encontrada no fígado, carne vermelha, batata, tomate, germe de trigo, abacate e ovo de galinha. Vitamina B6, importante também para o sistema imunológico, também participa da produção de anticorpos. No sangue, ela participa na formação das hemácias, que são as células vermelhas, né, que transportam oxigênio. E essa vitamina também está presente num grande número de alimentos, então é muito raro a gente ter falta dela. São alimentos que a gente costuma consumir sempre no dia. Por exemplo, a carne vermelha, ovo de galinha, germe de trigo, leite, fígado. Exigência diária para o homem é de 2 miligramas e para mulheres de 1,6 miligramas. Vitamina B9. Tem função no sangue, ele está associado com a vitamina B12 e promove essa formação de hemácias também. Importante no metabolismo de proteínas e de gordura. Quando a gente tem carência dela, pode ocorrer anemia, cansaço e fraqueza, irritabilidade, confusão mental e insônia. Ela é encontrada no milho, no amendoim, em vegetais folhosos, folhas, né, alface, por exemplo, em legumes e em miúdos, que seria o fígado, essas partes mais... essas partes, por exemplo, da galinha, tipo moela, por exemplo. Vitamina B12, ela é super importante, principalmente para o sangue, está associado com a formação das hemácias no sangue, no metabolismo de proteínas e gorduras, então ela é necessária para ter esse metabolismo adequado, e na proteção das células, ele vai prevenir a degeneração celular.
Pode ocorrer quando falta a perda de apetite, anemia e fadiga, irritabilidade e degeneração do sistema nervoso. Ele é encontrado principalmente em carnes vermelhas e brancas. Então, geralmente, quem é vegetariano tem que fazer a reposição dessa vitamina, fazer a reposição de forma artificial, já que não come esses alimentos. Vitamina C, ela é importante para a pele e mucosa, necessária para a saúde, né, da pele e mucosa. Na cicatrização, vai ajudar na cicatrização de feridas. Sistema imunológico vai aumentar a resistência a infecções e no metabolismo do colesterol, controlando os níveis de colesterol. Quando temos falta no organismo, pode ocorrer hemorragia nas gengivas, queda dos dentes, baixa resistência a infecções, anemia e fadiga e o escorbuto, que é uma forma grave de deficiência. Encontrada na acerola, graviola, pimentão vermelho, caju, pimentão amarelo, mexerica, goiaba, camu, amu e na laranja também, a gente consegue ver. Tá finalizando, tá, gente? Vitamina H vai ajudar a reduzir o colesterol, controlando a glicose e ajuda na perda de peso. Quando a gente tem falta, cãibra, sensação de cansaço, ressecamento de pele e cabelos e unhas frágeis. A vitamina H ela pode ser encontrada no tomate, ovo de galinha, na cenoura, amêndoas, ervilhas. A gente falou bem rapidinho porque o tempo é um pouco curto, mas acho que ficou bem claro que a gente precisa de uma dieta bem definida, com bastante variedade de alimentos para a gente obter todas essas vitaminas.